Olá, boa noite. Mais uma vez aqui ao vivo depois de um tempinho de férias. Voltei a fazer live. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Barcelos, sou psicanalista aqui em Niterói. E algumas semanas atrás eu perguntei aqui no Instagram, nas minhas redes, quais temas as pessoas achariam interessante para conversar aqui. E um tema saiu que eu achei curioso, né? Que era a dificuldade que alguns homens têm em se manter dentro de relacionamentos, se manter em casamentos e sustentar essa relação, né? Assim como a dificuldade em casar ou em entrar em relacionamentos, né? Eu escolhi o título de hoje como essa dificuldade em casar, né? Se os homens têm medo de casar. Eu vou falar da minha experiência clínica, da minha experiência com amigos, do que eu vejo por aí, do que eu leio. E obviamente que é possível que eu fale de uma forma genérica, mas obviamente que existe singularidade, cada pessoa é única, essas coisas todas que vocês já sabem. Quando eu fui pensar sobre falar sobre isso, sobre os homens terem medo de casar, eu fiquei pensando nos filmes que a gente tem e me lembrei muito daquele filme A Noiva em Fuga. E me lembrei dos filmes que falam de casamento, mas pelo ângulo masculino. E eu me lembrei do Se Beber Não Case. Eu achei curioso porque parece que de alguma forma alguns filmes trazem a ideia do casamento no universo feminino como se a vitória de uma mulher fosse conseguir fugir do casamento. Ela chega até o altar e diz: não quero, sou livre, sou independente, e vai embora. Enquanto que para o universo masculino, o desafio, que não sei se chega a ser uma vitória, é ele chegar até o casamento, é ele conseguir ir até o casamento. De alguma forma, acho que isso fala bastante sobre a nossa cultura, pelo menos a ocidental, se é que eu acho que pode ser um pouco mais expandido do que isso. De alguma forma, para o universo feminino, o objeto casamento, né, cerimônia, festividade, vestido, madrinha, isso tem um valor em si mesmo. Já para o universo masculino, isso de um modo geral não tem muito valor. Raramente você vai ver um homem na faixa dos 30, 40 anos falando: nossa, eu preciso casar, estou ficando para titio. Não é uma coisa que preocupa, não é uma coisa que incomoda, não é uma coisa que gera grandes estresses. Mas você vê muitas vezes mulheres com 25 anos, 30, com esse mal-estar de estarem solteiras, de não terem um compromisso, de não estarem em um relacionamento. Eu acho que isso fala um pouco, por meio da cultura, por meio do que a gente tem de convivência, né? Dessa dificuldade que se coloca para o homem e para a mulher em relação ao objeto casamento. Eles chegam a essa etapa da vida por vias e ângulos muito opostos, muito diferentes. De alguma forma, boa parte das mulheres introjetam a ideia de que é necessário o casamento. Ainda por muitos aspectos históricos, é uma tradição que foi mudando de significado ao longo do tempo. E talvez essa seja uma questão importante para a gente pensar, né? O que significa casar hoje? Porque de alguma forma, se antes o casamento, antes aí, sei lá, na época dos nossos avós mais ou menos, as mulheres se mantinham virgens, o vestido branco representava pureza, a noite de núpcias era a primeira experiência sexual da mulher, ou pelo menos era isso que era esperado. E para isso existia a cerimônia de casamento, como uma consagração, como um ato simbólico da entrega de uma família, da sua filha pura, a uma outra família representada por seu filho, que então iria construir uma nova relação. Hoje isso já não se dá no mesmo significado, ou pelo menos não é assim para a maioria. E isso gera um problema, gera um gap, gera uma distância, porque você mantém a cerimônia, você mantém o ato tradicional, mas você não tem o significado, você não tem um suporte linguístico para aquilo fazer sentido.
E por isso é tão comum a gente chegar no consultório com mulheres jovens, agoniadas porque precisam casar, mas se você perguntar para elas o que elas entendem como casamento, o que significa para elas a cerimônia, não tem muito o que dizer. É preciso ainda construir, né? Você chega com a meta, eu quero casar, mas não se sabe por quê. E por isso a gente vê tantas vezes mulheres desesperadas correndo atrás de pessoas, de homens, em busca de um parceiro para casar. E aí a gente acaba tendo várias situações complicadas, né? Em que você entra num relacionamento pelo objetivo, pelo objeto casamento, mas o relacionamento, a afetividade, a construção a dois acaba ficando em segundo plano. E que muitas vezes para o universo masculino, como não tem essa carga de cobrança ou de expectativa sobre a cerimônia de casamento ou sobre o casamento em si, acaba sendo muito mais tolerado, muito mais permitido que os homens não casem se não quiserem, que casem muito mais tarde, que tenham diversas relações ou relacionamentos ao longo da vida e que nem tem a cobrança social sobre eles do casamento, ou pelo menos se tem, ele é muito mais frágil do que no universo feminino, e não tem a cobrança interna. Os homens, de um modo geral, não se cobram por casar, não criam o sonho, não tem essa fantasia da cerimônia, não ficam em casa pensando no terno que vão usar, enquanto as mulheres ficam pensando no vestido. É muito diferente. O mesmo objeto é observado de forma muito diferente por esses gêneros. E isso é uma complicação porque na hora do acordo, na hora da convivência, essas diferenças vão aparecer. Então você vai ver que é muito mais frequente ou mais viável para alguns homens simplesmente, a gente vai ficando. Uma hora acaba virando algo mais sério pela convivência, mas muito pelo desejo de estar junto. E toda essa tradição ou cerimônia para o universo masculino não faz muito sentido. Ela não tem porquê, não tem razão de existir. O que, de alguma forma, a gente acaba encontrando no consultório que também não tem uma razão muito pessoal, muito interna para algumas mulheres, aquelas cerimônias, toda aquela questão da igreja, independente de religiosidade. Eu digo, a cerimônia religiosa é uma consagração daquele ato amoroso, porque no fundo é mais um objeto identificado com muito valor, mas que nem todo mundo constrói um significado sobre aquele ato, sobre aquele gesto, sobre aquele momento. Por isso que é muito importante que quando um casal está vivendo um relacionamento e buscando dar esse passo de casar ou morar junto, que isso também tem discussão, né? O que é casar para cada um? Para alguns basta morar junto, casado é. Para outros, sem a cerimônia, sem todo o gestual, todo o ritual, melhor dizendo, aí não vale. Passa por questões religiosas, da fé de cada um. Então vai ganhando cada vez mais camadas, né? Não é simplesmente ir lá no cartório e assinar. Para alguns é. Para alguns a união estável já significa muito. E por que eu estou falando dessa forma, ou destacando a questão dos significados? Porque no fundo o que vai determinar se aquele ato, se aquele ritual, ou se a ausência de algum ritual é relevante, é o significado que cada pessoa atribui àquele ato, àquele momento, àquela relação. Tem muita gente que casa pela tradição, pelo símbolo, mas com um significado muito frágil. E tem muitos relacionamentos que as pessoas têm uma relação bacana sem esse ato, sem a união estável, sem a cerimônia de casamento, mas que se constrói numa relação de parceria, de troca, de cumplicidade, em que não precise de nenhum documento, de nenhuma testemunha, né? Isso é interessante a gente pensar, né? Por que o casamento solicita testemunha? É óbvio que hoje o significado novamente foi mudando, mas esses pequenos sinais vão falando pra gente
o que era o casamento? Que era um contrato entre famílias, que era um grande negócio. E que a cerimônia era o ato público que chancelava esse negócio. Se a gente olhar para o casamento por este ângulo, ele não é muito romântico, nem fica tão bonito, né? Fica uma coisa meio fria, meio sem graça, né? E a gente hoje não olha para o casamento com esses olhos, com esse olhar. Mas se a gente mudou o olhar, se a gente mudou a percepção, se o casamento ganhou romantismo, ganhou a importância, a relevância do amor, por que ainda gera tanto impacto essa pergunta que algumas mulheres fazem? Porque os homens não querem casar. Por que isso incomoda? Por que a relação não basta em si mesma? Por que precisa desse gesto? Eu acho que aí é um ponto importante, porque essa pergunta tem que ser respondida individualmente. Cada um de nós tem que lidar com as nossas questões e tentar encaixar essa pergunta, ou, pelo menos, encontrar uma resposta, inventar uma resposta para essa questão. Para aí você construir um significado para o seu ato de casamento, para o seu ato de união com o outro. Para estar com o outro, a gente não necessariamente deveria precisar assinar nenhum documento. A gente precisaria apenas da nossa palavra, do nosso investimento e das nossas ações. Mas vivemos em sociedade. E isso afeta basicamente todas as questões econômicas, jurídicas e piriri, pororó. E por isso a gente precisa do ato civil lá, de registro desse casamento, né? Muda-se nome, muda-se documentos, no imposto de renda passa a ter efeitos se você é casado ou não. Então tudo isso tem relevância para a sociedade enquanto organização social. Mas deixando isso um pouquinho de lado, focando mais no relacionamento, na entrega, na construção de uma vida a dois, por que para tantas pessoas essa cerimônia é tão relevante? Eu queria saber para vocês que estão aí assistindo, até dar boa noite a todo mundo aí que está aí, a Drica Fezaques, Azevedo Raquel, Kekel Goulart, Moas Rodrigues, Cíntia Dias Psi, Ana Rocha, Peri Rafa, Pristerra, Sônia Lira, S. Paula Silva, F.C.O. Johnny, V. Moura, pode participar. Aqui a ideia é ser um bate-papo, né? Eu quero ouvir também a opinião de vocês. O que vocês acham que faz com que tantas pessoas ainda busquem, ainda desejem pelo casamento? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, já que você aproveitou para compartilhar a live aí comigo, para a gente poder conversar, o que você acha, né? Você tem esse sonho de casar? Como é que você vê isso com as suas amigas ou com as pessoas ao seu redor? Então, eu sou casada, amigada, né? Há 7 anos. Aham. Aí, até então, tem dado certo. A gente já pensou em formalizar, mas ainda não tivemos condições financeiras para isso. Ou seja, a união para vocês foi mais valiosa do que a formalização, a cerimônia. Vocês optaram por viver juntos e depois tentarem resolver essa parte de uma cerimônia, de uma formalização. Exatamente. A gente pretende, mas assim, é um sonho que a gente tem, mas a gente tem, ao mesmo tempo tem outras prioridades, como terminar a nossa casa, sabe? Talvez eu brinco com ele que talvez eu vire mãe antes de ser casada. É mais fácil eu engravidar antes de casar. E depois o bebê, seja lá qual for o sexo, leva as alianças, quem sabe, né? Né? A gente tem um casal de amigos que a gente foi padrinho de casamento. E o filhinho deles que levou a aliança. Acho que deve acontecer mais ou menos a mesma coisa com a gente.
O filhinho que vai Isso é muito levar o legal. neném. A prioridade de vocês foi o relacionamento, foi a vida a dois, e não a cerimônia, a formalização. Isso não pesou para a escolha de vocês estarem juntos. É, não, nunca teve um impedimento. A gente já passou por várias fases no nosso relacionamento, tá? Assim, não vou falar para você que foram 7 anos de glórias e etc. A gente já teve uma fase separado, a gente teve mais ou menos, ficou um mês no máximo separados. Depois a gente voltou a ficar, tivemos um relacionamento aberto. Então, assim, Muita tem história muito. mesmo. A gente passou Mas por várias situações. Mas sobre essa questão do morar junto ou do casar, você acha que houve algum tipo de resistência por parte dele? Ou ele quis também, foi uma coisa que fluiu com naturalidade a parte do morar junto? Eu vou te falar que, assim, fluiu com naturalidade, entre aspas, porque quem pediu ele em casamento fui eu. Eu fui muito cara de pau. Eu fui muito cara de pau. Eu não quis saber muito se ele estava afim, não. Eu fiz uma carta, foi muito legal. Eu fiz uma carta para a mãe dele, tipo, com meus votos, sabe? E aí eu falei, olha, eu fiz isso daqui pro fim de semana, eu vou pedir a sua mão para sua mãe no fim de semana. E ele ficou, o quê? Mas Muito legal, né? ao mesmo tempo ele entrou na onda, aceitou, mas foi muita loucura. Eu sou muito apaixonada, sou pisciana, né? Não sei. Eu sou muito entregue a essas coisas, sabe? Eu gosto de casar, eu gosto de constituir família. Eu sou muito sonhadora. E aí, quando eu acho que é alguém que vai valer a pena, eu realmente me entrego mesmo. Visto a camisa, rasgo o verbo, peço a mão da pessoa em casamento, eu sou dessas. Mas eu acho que é um exemplo muito legal seu, porque fala exatamente disso. Você se tornou dona do seu desejo e fez ele acontecer, ou pelo menos se propôs a colocá-lo em negociação, a correr atrás dele e teve aí um parceiro que topou e entrou junto. Então, a gente não precisa ficar dependendo só do outro, né? Em especial as mulheres não precisam ficar dependendo apenas dos homens pedirem em casamento ou qualquer coisa desse tipo, né? É, é muito incomum, né? Tem que É ter muito raro coragem. isso. E para você, assim, essa coisa de pedir em casamento ou do morar junto, isso foi uma coisa que você estava sentindo com esta pessoa com quem você se relaciona? Ou você acha que já estava batendo uma certa cobrança, uma vontade de casar? Como é que foi isso para você? Então, eu antes de ter esse relacionamento há 7 anos que eu tenho com o Felipe, eu tive outros relacionamentos que eu também morei junto com a pessoa. Então, assim, eu acho que vai mais da minha intensidade. Quando eu tô muito apaixonada, quando eu tô muito envolvida, eu acabo querendo unir as nossas vidas. Eu acho que a internet dela falhou aqui para mim. Mas ela tá falando uma coisa muito legal, né? Da maneira como ela se relaciona, da maneira como ela se entrega, da busca dela por um relacionamento, das experiências que ela teve. E eu acho que isso é muito importante. Tinha falhado aqui para mim, eu não consegui te ouvir inteiro na sua fala. Voltou? Aqui voltou. Ah, tá. Então, o que eu tava falando? Já me perdi. Sobre você ser intensa, sobre você ter tido outros relacionamentos que não foram tão legais. E que isso fez você Isso, apostar nessa relação que você tem hoje. isso. Eu acho que apesar de ter vivido relacionamentos que não deram certo, vamos dizer assim, porque eu acho que esse negócio de dar certo é muito um rótulo, é inválido demais.
Eu acho que deu certo durante o tempo que tinha que dar certo, entendeu? Me fez feliz durante um tempo. E aí eu vou seguindo, fluiu, sabe? Aconteceu da gente não compartilhar mais a mesma vida. Então vamos ver se acontece de eu compartilhar minha vida com outra pessoa. Aí assim aconteceu, assim eu conheci o meu atual marido e já faz 7 anos e não me arrependo. E foi uma coisa super por acaso. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar com ele. A gente trabalhava na mesma empresa e a gente nunca tinha se visto. A gente foi se ver indo pro show de rock, indo pro show de Sepultura. Uma coisa muito inacreditável. Então, assim, tinha que ser mesmo, sabe? Acho que eu só tô vivendo uma coisa que já estava para acontecer. Muito legal. Eu vou te agradecer muito por você ter entrado aqui ao vivo para dividir a sua opinião, para dar seu depoimento, contar um pouco da sua história, porque a gente é legal ter isso, né? Ter exemplos, porque às vezes a gente fala muito daquilo que a gente vive ou da teoria, mas é legal ter alguém para compartilhar algo real, né? Obrigadão. É isso. Obrigada a você. Boa noite para todo mundo. Valeu. Vou continuar falando aqui então. Boa noite. Boa noite. Então, a gente acabou de ter uma participação muito especial aqui da V Moura, contando um pouco sobre a história dela. E uma coisa que ela falou, que eu fiquei pensando, é o seguinte: a gente investe em relacionamentos, a gente aposta em relacionamentos, e alguns não vão durar muito tempo. O que não quer dizer que não tenham dado certo no tempo que duraram. O Silvio Brown está aqui ao vivo falando comigo. Boa noite. O Silvio está dizendo que eu estou sem som. Eu estou usando tipo um ponto aqui, então eu vou tentar tirar ele e ver se no som só do celular vai. Estão me ouvindo? Tá conseguindo sair aí o som? Me dê um feedback aí, por favor. Que eu acho que agora tá só no celular mesmo. A gente tem uma lógica de que estar no relacionamento tem que ser para a vida toda. E essa é uma lógica que a gente herdou de outras gerações, de uma outra forma de funcionar, de outras expectativas. E eu acho que isso ainda é um nó muito grande, né? O Silvio está falando que voltou o som, então, que melhorou muito. Obrigado aí pela dica e pelo feedback aí. Vamos agora sim, então. Eu acho que passa um pouco pelo que eu falei no início. A cerimônia de casamento, ela surge com um significado. As pessoas mudam os significados de relacionamento, mas elas mantêm a tradição. E com isso, elas mantêm uma cobrança de que tem que ser para a vida toda. Eu acho que todo mundo, quando casa, em geral, deseja que seja para sempre. O desafio é que todos nós passamos por mudanças ao longo da vida, temos momentos muito diferentes. Comparar alguém de 20 com 30, e depois com 40, e depois com 60, são pessoas completamente diferentes, com desejos, com tolerâncias, com manias, né? Manias no sentido de hábitos diferentes, e vão ter pessoas que são compatíveis conosco em cada etapa da vida. E pode ser que aquela pessoa que a gente se casou aos 20 não seja a mesma compatível com a gente aos 40. Então, entender que cada pessoa que participou da nossa vida, ela cumpriu o seu papel, né? Foi importante para a nossa história, mas sem a obrigação de ter que ser para sempre. E valorizando o que foi vivido. Porque eu acho que uma das coisas que acaba confundindo para que as relações cheguem ao casamento é exatamente essa dificuldade das pessoas em viver o presente, em se entregar, como a V. Moura falou, ao relacionamento, à aposta daquela pessoa que é interessante para você, que de alguma forma te faz bem, tá junto, que você quer tentar continuar junto, dividir o teto, mas não com a obrigatoriedade de ter que funcionar sempre, de ser tudo perfeito, porque nunca será perfeito.
é legal o depoimento que ela dividiu com a gente, de que passou por 7 anos com altos e baixos, que teve outras opções de formato de relacionamento, e que ela decidiu, então, hoje, organizar de outra forma. Mas foi por experimentação, foi por acerto e erro. E é assim que é, né? A gente pode acertar muito se a gente não ficar preocupado em acertar. A gente pode realizar muitas coisas se não ficar preocupado em ser perfeito. E sem ficar cobrando do outro que ele queira exatamente a mesma coisa que a gente. Tem muita gente perdendo tempo, sofrendo, porque quer que o outro seja aquilo que a própria pessoa inventou. E não aceita e não percebe as sutilezas de que o outro é diferente, de que o outro talvez não queira um namoro, um relacionamento ou um casamento com você. Tem pessoas que não querem casar na vida, o que é relativo, porque daqui a 10 anos elas podem mudar de ideia. E tem pessoas que não vão querer casar com você, só isso. Ah, mas que coisa horrível. Mas a vida não é só a parte boa, né? Quantas pessoas nós já dispensamos? Quantas pessoas talvez tivessem interesse na gente, mas a gente não quis? E por que o contrário também não pode acontecer? Isso é muito amplo, muito relativo. A gente não precisa ficar se tratando como a pior pessoa do mundo porque alguém não quis um namoro ou um casamento com a gente. E, voltando para o foco do tema, por que os homens não casam, eu acho que a grande questão é que os homens não estão nem aí para casar. Isso passa a ser um valor a partir do momento que eles estão dentro de um relacionamento, engajados, tendo interesse, em que essa relação ela seja tão interessante que o casamento passa a ser algo viável, possível, e não mais apenas um pedágio para estar junto. Porque é isso, para muitos homens, o casamento é um pedágio para morar junto. E nem todos querem pagar esse pedágio. Enquanto para muitas mulheres o casamento é uma meta de vida. E eu conheço pessoas que às vezes estão mais preocupadas em achar um marido do que um parceiro. O que isso quer dizer? Estão mais preocupadas em atingir essa meta que vem sendo construída ao longo de uma vida, com muita fantasia, com muita cobrança social, que nem sempre a própria pessoa tem consciência do que ela está fazendo com ela, mas que precisa dar uma satisfação ao público de que tem, sei lá, 28 anos de idade, 25 anos de idade, e precisa casar, entrar de branco, botar a aliança no dedo, do que em construir uma relação que seja interessante, instigante, provocativa e de construção com alguém. E que isso não tem data para acontecer. Não é aos 20, aos 30 ou aos 40. Quantas pessoas estão casando aí aos 50, 60? Às vezes reencontrando pessoas do passado ou conhecendo pessoas novas, tendo diferenças de faixa etária. Essa cobrança para o casamento, em geral, atrapalha muito para uma relação crescer. Eu vejo isso no consultório. Tem casais que estão em casamentos que estão legais ou que têm potencial para serem bons e interessantes, mas, devido a certas cobranças que as partes têm sobre o que deveria ser o casamento, sobre que idade deveria ter filhos, a coisa fica emperrada. A relação para de ser uma interação entre as partes e passa a ser uma cobrança entre as partes, né? O Silvio está comentando aqui, mesmo tabu de quem tem 30, 40 que tem que ter filhos. Pois é, essa questão dos filhos é uma outra questão também importante, né? Hoje a gente já tem muitas pessoas, homens e mulheres, que se disponibilizam a investir no sonho da paternidade ou da maternidade por conta própria. Seja por via da adoção, seja por via de inseminação, seja por outros meios, e a pessoa realiza esse desejo de ser pai ou de ser mãe. O que eu acho que fica complicado, que é o que o Silvio está colocando, é que dentro de um relacionamento, muitas pessoas colocam como se fosse um checklist. Eu conheço pessoas que vivem por checklist. Aos 20 anos eu tenho que estar na faculdade, aos 30 eu tenho que estar trabalhando e estar casado, aos 35 eu tenho que ter filho, aos 36 eu tenho segundo.
Aí parece que depois, nos 37, a pessoa já está pronta para morrer, porque já cumpriu o checklist. E eu acho que isso é muito complicado, porque faz com que todo esse processo que poderia ser mais fluido, mais espontâneo, de troca, de carinho, de você sentir essa vontade de ser pai e mãe, de trocar sobre isso e acontecer, passa a ser apenas uma meta a ser batida. E eu acho que não é fluido, não é interessante. Muitas vezes você vê pessoas com dificuldade para engravidar, mulheres com dificuldade para engravidar, exatamente porque não está tratando do filho enquanto um processo espontâneo e natural, e sim como uma satisfação social. Como se uma mulher que não tem filho, e isso passa muitas vezes na fantasia de algumas mulheres, ela não é uma mulher completa. Ou um homem que não tem filho não é um homem completo. É uma grande bobagem achar que filho vai completar alguém. Primeiro que filho não tem essa missão, né? E eu acho que já se torna cruel com os filhos esperar que eles cheguem ao mundo para dar conta de uma demanda que é dos pais. Coitado dessas crianças, né? E segundo, que é uma crueldade com o próprio casal, que não está se curtindo, que às vezes não está conseguindo manter uma conexão em que eles continuem se conhecendo e acabam se tornando estranhos. Silvio Branco dizendo, esse não sou eu. Minha vida é uma tremenda desorganização. O único checklist que eu estou concluindo foi a medicina com a ajuda desse cara aí que eu me falo. Valeu, Silvio. Obrigado. Pois é, mas assim, vou aproveitar a sua fala. Não vou falar de você, mas vou falar da situação, né? Tem coisas que a gente pode sim colocar como metas, né? Coisas mais objetivas, planos, porque a gente precisa se organizar, a gente tem que fazer sacrifícios. Então, algumas coisas a gente precisa colocar ali num planejamento, né? Seja um planejamento familiar ou um planejamento pessoal. Mas, inclusive os filhos, você pode escolher o melhor momento, né, para tê-los, se quiser. Mas o que está em jogo não é se vai ter ou não vai ter planejamento, mas essa carga de expectativa que se cria sobre um dever de ter filhos. Eu costumo dizer que existem dois motores, o eu desejo e o eu preciso, eu necessito. Você pode chegar nos lugares por essas duas vias, mas em geral, quando você tem uma carga de cobrança, de necessidade, eu preciso, eu devo fazer, você está carregando com você uma torcida. Uma torcida que talvez nem exista, mas que na nossa fantasia acaba existindo. Eu tenho que ser pai aos 35. Eu tenho que ser mãe aos 22. Ou seja, lá qual for a idade. E aí você está se cobrando a ter filhos e não desejando ter filhos. É por isso que é importante se dar tempo e se conhecer, né? Negociar, conversar com a gente mesmo e falar, peraí, o que eu quero? Eu realmente quero isso agora? É o momento? Eu estou disposto a passar por isso? Porque, obviamente, a vida vai mudar. Não precisa organizar tudo milimetricamente, mas existe um engajamento que a gente pode ter. E com isso, envolve não apenas o planejamento da casa, da mobília, do quarto, da roupa, mas o planejamento da sua própria renúncia à individualidade. Porque a partir do momento que você se torna pai ou mãe, você, seja na surpresa ou no planejamento, você vai ter que assumir uma nova postura. E tem pessoas que podem assumir essa postura pela surpresa, descobre hoje que vai ser pai ou mãe e já começa a buscar se modificar porque entende que é um compromisso e aí, de fato, se torna pai e mãe. E tem pessoas que vão passar a vida sem nunca conseguir fazer isso. E vão ser pais e mães biológicos, mas talvez nunca consigam entender a função psicológica, social, emocional da paternidade e da maternidade. A Via Moura está dizendo que, por enquanto, só tem gatos e cachorros. Eu acho mais saudável. Mais saudável no sentido de você ainda estar se organizando, pensando nesse assunto, né? Criança também é muito legal. Então, para a gente pensar no casamento e nessa angústia que as pessoas têm em casar, a gente precisa se questionar do para que casar? Para que você quer casar? Por qual motivo?
é para celebrar um amor que já existe e que você está curtindo tanto, que quer morar junto, quer ficar ali, dividir o sofá e a coberta, ou porque você chegou no seu deadline e acha que o mundo vai acabar amanhã se você não casar, se você não engravidar. E por incrível que pareça, eu sei que vai parecer uma coisa do século passado, mas tem muita mulher engravidando para prender homem. É que o Bruno tem que falar de coisa chata. Ah, mas elas fazem isso planejado? Algumas, sim. Outras, não. Não passa pela via da consciência. Mas muitas pessoas estão em relacionamentos que não estão bons. E eu já ouvi a seguinte frase. Chega uma hora que o casal tá tão sem graça, já tá meio enjoado, que tem que ter um filho para animar. Eu tenho medo desse raciocínio, né? Filho não é animador. Ele não vem aqui para recriar pai e mãe. Ele não é recreador de festa, né? Em geral, um casal que não está bem quando tem um filho tende a ficar pior. Até porque o casal, mesmo estando bem, passa a ter desafios ao ter um filho. Ao ter um filho. Imagina um casal que não está bem. Filho não é esparadrapo, não é band-aid. Filho não vai curar ferida de pai e mãe. Se bobear, ele vai enfiar o dedo e rodar. Então é preciso ter um pouquinho de discernimento sobre os seus propósitos. E eu sou chato em falar isso. O que está em jogo não é o que você faz, mas é qual o propósito envolvido com o que você faz. O Silvio também está dando aqui um exemplo de que muitos homens que engravidam mulher para segurar e que ele conhece. Pois é. Porque aí o filho, seja pela via da mulher que engravida ou do homem que engravida a mulher ali, vai lá, fura a camisinha ou esquece de colocar a camisinha. E isso não é um combinado, isso não é um acordo do casal, e sim um microgolpe. Ele está usando o filho de moeda. Ele ou ela, né? E que lugar horrível, né? Você já se imaginou, enquanto filho, ser uma moeda para os seus pais? Você acha que seria um bom lugar? Você gostaria de ficar nesse lugar? Por que fazer isso com o seu filho ou com a sua filha? É um pouco, desculpa, mas é um pouco estúpido, né? Tudo bem que o ser humano, ele consegue ser estúpido até mais que devia. Mas a gente pode parar um pouco e pensar. A gente pode alcançar muitas coisas se a gente se permitir, pelo menos, ter o cuidado de, primeiro, se cuidar, estar bem, definir os nossos propósitos individuais. E depois, se alguém aparecer na nossa vida e tiver alguma afinidade, a gente começa a se curtir, quer compartilhar isso junto, maravilha. Mas não tratar como se fosse vaga de emprego. Quando a Vemora, eu acho que é Vive, eu não sei, desculpa, eu não perguntei o seu nome, mas enfim, quando ela deu o depoimento, ela falou uma coisa muito legal, que eles trabalhavam na mesma empresa, mas que foram se encontrar num show de rock, né? Do Sepultura, se eu não me engano. A gente precisa dar espaço para surpresa e não ficar controlando tudo. Quem tenta controlar tudo, na verdade, não está se relacionando com o outro. O que isso quer dizer? Quando eu começo a querer controlar qual imagem que o outro vai ter de mim, como é que o outro deve se comportar, como o outro deve se vestir, como eu quero que ele me trate, eu não estou conseguindo, me permitindo enxergar quem é o outro. E se o outro não é do jeito que me agrada, o que eu estou fazendo ali? Isso não quer dizer que você tem que procurar alguém perfeito que vai te agradar em tudo. Eu estou falando de média. Se em média a pessoa te agrada mais, ótimo. Se em média a pessoa não te agrada, se ela te desagrada mais, o que você está fazendo aí? Por que você está insistindo em tentar mudar alguém que não está ali para ser mudado? A Azevedo Raquel botou um emoji mudo. Não sei o que você quer dizer, Raquel. Ou sei, não sei. Enfim. De alguma forma, o que está em jogo nessa live, ou pelo menos o que eu gostaria de compartilhar, é que a gente pode viver muito melhor e conquistar muito mais coisas quando a gente é honesto com a gente e permite que o outro seja honesto com a gente também. Por quê? Porque se eu sou honesto comigo,
e suporto que o outro seja honesto com ele mesmo, a tendência é que eu o conheça, é que eu lide com ele. Não vou conhecer ninguém 100%, mas eu vou conhecer, eu vou me aproximar o máximo possível de conhecer o outro, de ver como funciona, de ver o que pensa, de ver como trata os outros, o que quer da vida. E se eu conhecendo o outro, lidando com ele, convivendo com ele, achar interessante e houver envolvimento mútuo, tá lindo. Mas se não for por essa via, se os objetivos são diferentes, se as afinidades não acontecem, se é apenas por um status social ou por uma conveniência material, tem que pensar o que você está fazendo da sua vida. Porque talvez você esteja se tratando como moeda. E aí pode ser que você não esteja sabendo o seu valor nisso aí, né? Então, acho que para poder começar a caminhar para o final e responder a pergunta da live, homens não casam porque homens não querem casar. Não faz parte do checklist dos homens. Os homens casam quando eles estão com uma mulher que é tão interessante para eles que casar passa a ser algo ok. Menos impactante, menos incômodo, porque não é uma obrigação, é um prazer. E eu sugiro que, independente aí do gênero, mas que quem deseja casar, mas em especial as mulheres, primeiro, tentem ficar bem com vocês mesmas. Tentem ser capazes de viver sozinhas. E quando encontrar alguém que vale a pena, vocês, se quiserem que faça como a Vemoura e peça em casamento, mas não fiquem cobrando do outro que te peça em casamento, porque talvez ele não queira casar com você. E o que cabe a você não é ficar reclamando ou cobrando, mas é escolher alguém que queira, né? A gente pode fazer muito se a gente suportar os limites das nossas ações e dos nossos desejos, inclusive o desejo do outro. Eu vou ficar por aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Vocês foram nota 1000 hoje. Muitos comentários, teve interação ao vivo. Tá muito fixo daqui. E eu vou voltar com as lives. Acredito que de 15 em 15 dias. Eu acho que semanal fica um pouquinho puxado para mim. E vou aqui tentar dar uma boa noite. Agradecer a todo mundo que entrou depois aí que eu não consegui falar. Que é aqui, ó. A KDA Jujuba, psicóloga Milena Tereza, Júlia Mendonça, Renata Heider, Jerusa Benck, o Silvio eu já falei, Rosé Araújo, Priscila Fernandes, psicólogo Bernardi. E é isso. Gente, valeuzão, brigadão. Essa live vai pro YouTube. Quem puder divulgar depois, eu agradeço para trazer mais gente para conversar aqui. E até a próxima. Boa noite. Tchau.